Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. Você já teve aquele momento em que seu cachorro olhou nos seus olhos e você sentiu que ele entendia exatamente o que você estava passando? Aquela conexão silenciosa, profunda, que não precisa de palavras. Se você já viveu isso, você vai entender por que no Japão feudal, samurais acreditavam que apenas uma raça de cão possuía a alma de um guerreiro, o Akita Inu. Por mais de 400 anos, nas montanhas geladas da província de Akita, no norte do Japão, uma raça de cão foi forjada pelo isolamento, pela neve e pela honra. Não eram apenas cães. Eram companheiros de samurais, guardiões de templos, símbolos vivos do código Bushido, o caminho do guerreiro. Os registros mais antigos datam do século XVII, durante o período Edo. O Shogun Tsunayoshi, conhecido como o Shogun dos Cães, decretou leis severas. Matar um Akita era punível com morte. Famílias nobres desenvolveram uma linguagem especial, o Inu Kotoba, exclusiva para se comunicar com seus Akitas. Cada cão tinha um cuidador dedicado, um Inu Tsukai, cuja única função era garantir o bem-estar do animal. Mas o que tornava esses cães tão especiais para merecerem tratamento real? A resposta está nas montanhas congelantes de Akita, onde temperaturas chegavam a 20 °C. Ali, esses cães não apenas sobreviviam, eles prosperavam. Caçavam ursos negros asiáticos, javalis selvagens e protegiam aldeias inteiras de predadores. O pelo duplo do Akita não é apenas uma característica física, é uma armadura natural com duas camadas, a externa, impermeável, e a interna, densa como lã. Donos ancestrais relatavam que no inverno mais rigoroso, Akitas dormiam ao relento, cobertos de neve, e pela manhã, emergiam perfeitamente aquecidos, balançando o rabo. Mas aqui está algo que os criadores modernos não contam. Akitas originais eram selecionados por algo além da aparência ou força. Os criadores japoneses procuravam seishin, espírito. Um filhote que mantinha contato visual prolongado, que não desviava o olhar primeiro, era considerado portador do verdadeiro espírito Akita. Em 1931, o governo japonês declarou o Akita como Monumento Natural Nacional, Tennen Kinenbutsu. Apenas 18 cães da raça pura existiam naquele momento. A Segunda Guerra Mundial quase extinguiu a raça. Cães eram sacrificados para usar sua pele em uniformes militares. Algumas famílias esconderam seus Akitas nas montanhas, alimentando-os com sua própria comida racionada. Talvez você conheça a sensação. Seu cão escolheu você, não o contrário. Com Akitas, isso não é romantismo, é característica genética. Estudos da Universidade de Tóquio mostram que Akitas liberam ocitocina, o hormônio do vínculo, apenas com seus donos escolhidos. Com estranhos, permanecem neurologicamente neutros. O Dr. Kenji Yamamoto, principal pesquisador de comportamento canino do Japão, documentou algo extraordinário em 2019. Akitas criados em canis, sem contato humano até os 6 meses, ainda assim desenvolviam vínculo profundo com apenas uma pessoa quando adotados. Como se a lealdade estivesse gravada em seu DNA, esperando ser ativada. Mas existe um segredo sobre os Akitas que apenas os criadores mais antigos do Japão conhecem. Um ritual milenar, passado de geração em geração, que revela se um Akita realmente escolheu seu dono. Um teste que samurais faziam antes de partir para a batalha. E o que acontecia quando o teste falhava, mudava tudo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir sobre a verdadeira natureza do vínculo Akita humano pode mudar a forma como você vê seu próprio cão. O ritual se chama Tamashi no Kizuna, o vínculo da alma. Durante séculos, famílias samurais realizavam este teste antes de grandes batalhas. O guerreiro se afastava de seu Akita por 3 dias completos, sem contato algum. No terceiro pôr do sol, ele retornava.
Se o cão demonstrasse alegria explosiva, pulando e latindo, o samurai não partia para a guerra. Significava que o vínculo era superficial, baseado em dependência, não em verdadeira conexão. Mas se o Akita permanecesse sentado, observando calmamente, com apenas um leve balançar de cauda e aquele olhar profundo e sereno, o samurai sabia. Este era um vínculo verdadeiro. O cão confiava tanto no retorno de seu dono que não precisava de demonstrações dramáticas. Esta serenidade indicava uma certeza absoluta. Seu humano sempre voltaria. Era considerado o maior sinal de honra mútua. O que a ciência moderna descobriu sobre este comportamento é fascinante. Pesquisadores da Universidade de Kyoto mapearam o cérebro de Akitas durante reencontros. Enquanto outras raças mostram picos de cortisol e adrenalina, Akitas apresentam ondas cerebrais similares às de monges em meditação profunda. É como se entrassem em estado alterado de consciência na presença de seu escolhido. Veteranos de guerra japoneses da Segunda Guerra Mundial relataram fenômenos inexplicáveis. Soldados feridos contavam que seus Akitas, a milhares de quilômetros de distância, uivavam no exato momento em que eram atingidos em batalha. Mães confirmavam. O cão começava a uivar, e semanas depois chegava a notícia. Coincidência? Talvez. Mas os relatos são numerosos demais para ignorar. Helen Keller teve essa experiência em primeira mão. Em 1937, ela recebeu seu primeiro Akita, Kamikaze Go, diretamente do Japão. Cega e surda, Helen descreveu sentir uma presença reconfortante que transcendia seus sentidos limitados. Quando Kamikaze morreu de sinomose meses depois, ela entrou em depressão profunda. O governo japonês, comovido, enviou Kenzan Go, irmão de Kamikaze. Helen relatou que no momento em que tocou Kenzan, sentiu como se Kamikaze nunca tivesse partido. A lealdade do Akita tem um preço emocional que poucos estão preparados para pagar. Eles formam vínculos tão profundos que a separação pode ser devastadora. Casos documentados mostram Akitas que param de comer após perder seus donos, alguns desenvolvendo condições médicas reais, não apenas tristeza, mas doenças físicas causadas pelo luto. É como se seus corpos simplesmente decidissem acompanhar suas almas. Criadores experientes alertam. Nunca adquiram um Akita pensando em repassá-lo. Eles não se readaptam como outros cães. Um Akita adulto que perde seu dono escolhido pode passar o resto da vida em luto funcional. Come, dorme, sobrevive, mas aquela luz especial nos olhos se apaga para sempre. É uma responsabilidade que dura toda a vida do animal. O aspecto mais intrigante é como Akitas parecem reconhecer outros de sua raça instantaneamente, mesmo sem nunca terem se encontrado. Em parques, dois Akitas desconhecidos frequentemente se cumprimentam com um ritual específico. Aproximam-se lentamente, mantêm contato visual prolongado. Depois, se posicionam lado a lado, olhando na mesma direção, como soldados reconhecendo patentes sem palavras. Esta natureza única cria situações que desafiam nossa compreensão. Hospitais no Japão documentaram Akitas que detectam crises epilépticas minutos antes de acontecerem, câncer em estágios iniciais e até mudanças sutis em níveis de açúcar de diabéticos. Não são treinados para isso, simplesmente sabem. Alguns médicos japoneses brincam que deveriam incluir opinião do Akita nos diagnósticos. Se você chegou até aqui, provavelmente está se perguntando se seu próprio cão demonstra sinais desse vínculo profundo. A verdade é que todo cão tem potencial para conexões extraordinárias, mas Akitas levam isso a outro nível. E se você está considerando ter um Akita, prepare-se. Não é você quem escolhe. É ele quem decide se você é digno. Na próxima parte, vou revelar os sinais inconfundíveis de que um Akita escolheu você como seu único humano. Alguns são tão sutis que a maioria das pessoas nunca percebe. Os sinais começam antes mesmo de você levar o filhote para casa. Criadores tradicionais japoneses observam atentamente. Quando você entra no canil, há sempre aquele filhote que não corre imediatamente para você. Ele observa, analisa. Então, lentamente, se aproxima
e senta-se ao seu lado, não na sua frente. Este posicionamento lateral é o primeiro sinal. Ele já está assumindo posição de guarda. O segundo sinal surge nas primeiras noites. Akitas escolhidos não choram quando separados da ninhada. Em vez disso, encontram um local na casa de onde possam ver a porta principal e seu quarto simultaneamente. Mesmo com apenas 8 semanas de vida, já estabelecem seu posto de vigilância. Donos relatam acordar no meio da noite e encontrar o filhote acordado, observando, sempre alerta. A forma como um Akita dorme revela muito sobre o vínculo. Quando verdadeiramente conectados, eles desenvolvem um padrão peculiar. Dormem profundamente apenas quando seu humano está em casa e acordado. Se você dorme, eles cochilam levemente, um olho sempre entreaberto. Se você sai, permanecem em vigília constante. É uma inversão completa do padrão normal canino. O teste do espelho é revelador. Akitas que escolheram seus donos demonstram um comportamento único. Quando veem seu reflexo junto com o humano no espelho, focam apenas no reflexo do dono, ignorando o próprio. Pesquisadores acreditam que isso indica reconhecimento profundo. Para o Akita, a própria identidade está intrinsecamente ligada ao seu escolhido. A comunicação silenciosa é perhaps o aspecto mais impressionante. Donos experientes descrevem uma linguagem sem palavras. O Akita move sutilmente as orelhas para indicar direções de perigo potencial. Muda a posição da cauda para sinalizar níveis de ameaça. Altera a respiração para comunicar urgência. É um código desenvolvido individualmente entre cada dupla, impossível de replicar. Existe um fenômeno que veterinários japoneses chamam de sincronização fisiológica. Akitas profundamente vinculados começam a espelhar os ritmos biológicos de seus donos. Dormem e acordam nos mesmos horários, sentem fome simultaneamente, até seus batimentos cardíacos se alinham durante momentos de descanso conjunto. Exames mostram que seus ciclos hormonais se sincronizam de forma inexplicável. O comportamento territorial do Akita vinculado desafia expectativas. Eles não protegem a propriedade, protegem os caminhos que seu humano usa. Donos relatam encontrar seus Akitas descansando em locais aparentemente aleatórios, até perceberem. São sempre pontos de onde podem monitorar todas as rotas que o dono utiliza diariamente. É estratégia militar aplicada instintivamente. A memória emocional do Akita é extraordinária. Eles lembram não apenas de pessoas e lugares, mas do estado emocional de seu dono em cada situação. Se você estava triste em determinado local anos atrás, seu Akita demonstrará comportamento protetor extra ao revisitar esse lugar. É como se mantivessem um mapa emocional detalhado da vida de seu humano. Quando doentes ou feridos, Akitas vinculados exibem estoicismo extremo. Veterinários relatam a dificuldade em diagnosticar problemas porque eles mascaram completamente a dor na presença de seus donos, não querendo causar preocupação. Apenas exames detalhados revelam condições que em outros cães causariam gemidos constantes. É o código samurai manifestado, honra acima do conforto pessoal. O momento mais profundo do vínculo Akita humano ocorre em silêncio absoluto. É quando você está em seu pior momento, talvez chorando silenciosamente, e seu Akita simplesmente encosta a cabeça em você. Sem lambidas excessivas, sem agitação, apenas presença sólida. Donos descrevem sentir uma transferência de força nesses momentos, como se o cão estivesse literalmente compartilhando sua energia vital. É nessas horas que você entende. Você não tem um Akita. Vocês pertencem um ao outro. Mas esse vínculo profundo tem um lado que poucos estão preparados para enfrentar. O Akita não é um cão para quem busca obediência cega ou truques de circo. Eles operam em um código moral próprio, onde respeito é conquistado, não imposto. Treinadores tradicionais frequentemente se frustram. Comandos básicos são ignorados se considerados sem propósito. Não é teimosia, é discernimento. A hierarquia familiar para um Akita é complexa e imutável, uma vez estabelecida. Eles reconhecem seu escolhido como igual, não superior.
Outros membros da família são protegidos, mas mantidos em categorias distintas. Crianças são responsabilidade sagrada, idosos recebem deferência especial, mas adolescentes precisam provar seu valor constantemente. Visitantes são tolerados apenas sob supervisão silenciosa. Um aspecto raramente discutido é a agressão seletiva do Akita. Diferente de cães que latem para tudo, Akitas avaliam ameaças com precisão cirúrgica. Ignoram provocações menores completamente, mas reagem com força desproporcional a ameaças genuínas. Casos policiais no Japão registram Akitas que permitiram ladrões roubarem objetos, mas atacaram ferozmente ao perceberem intenção de violência contra seus donos. O ciúme do Akita não se manifesta como em outras raças. Quando um novo membro chega à família, bebê, outro pet, novo parceiro, o Akita não compete por atenção. Em vez disso, intensifica sua vigilância sobre o intruso, às vezes por anos, até determinar se é digno de confiança. Alguns nunca aceitam completamente, mantendo cordialidade distante por toda a vida. Criadores alertam sobre o período de teste, geralmente entre 18 meses e 3 anos. É quando o Akita adulto questiona sistematicamente cada aspecto do relacionamento. Ignoram comandos previamente obedecidos, testam limites físicos, desafiam rotinas estabelecidas. Não é rebeldia adolescente, é reavaliação consciente do vínculo. Superar esse período solidifica a parceria definitivamente. A inteligência do Akita manifesta-se de formas desconcertantes. Donos relatam cães que aprendem a abrir fechaduras observando humanos, memorizam horários de todos os moradores da vizinhança, distinguem entre carteiros regulares e substitutos. Um caso famoso em Tóquio envolveu um Akita que aprendeu sozinho a usar o sistema de metrô para visitar o túmulo de seu antigo dono. Akitas não socializam como outros cães. Em encontros caninos, mantêm-se à margem, observando. Não participam de brincadeiras coletivas, considerando-as indignas. Quando provocados, respondem com força calculada. Nunca mais, nunca menos que o necessário. Esta economia de violência é herança direta de seus ancestrais guerreiros, força sem desperdício. A longevidade do Akita contrasta com seu tamanho. Enquanto raças grandes raramente passam dos 10 anos, Akitas frequentemente alcançam 15, alguns chegando aos 17. Veterinários atribuem isso à constituição única, metabolismo mais lento, resistência natural a doenças comuns e, principalmente, a vontade férrea de permanecer ao lado de seu escolhido o máximo possível. Proprietários idosos de Akitas no Japão mantêm uma tradição: preparar seu cão para a inevitável separação. Meses antes de cirurgias importantes, ou quando sentem a saúde declinar, começam a apresentar gradualmente um sucessor ao Akita, geralmente um filho ou neto. O processo é lento, respeitoso, permitindo ao cão transferir gradualmente sua lealdade, garantindo que nunca fique verdadeiramente sozinho. O custo emocional e financeiro de ter um Akita é substancial. Além dos gastos veterinários especializados e alimentação premium, há o investimento de tempo. Eles exigem presença constante, não necessariamente interação, mas proximidade. Trabalhar longas horas, viajar frequentemente, ter vida social agitada, tudo isso é incompatível com a natureza do Akita. Por isso, se este relato despertou seu interesse em ter um Akita, reflita profundamente. Você está pronto para ter não um pet, mas um companheiro samurai para toda a vida? Compartilhe este vídeo com alguém que precise entender o que significa verdadeira lealdade canina. Às vezes, a pessoa certa para um Akita está mais perto do que imaginamos. A decisão de ter um Akita muitas vezes vem acompanhada de sinais que os japoneses chamam de destino entrelaçado. Histórias documentadas falam de pessoas que sonharam com Akitas antes de encontrá-los, de cães que apareceram inexplicavelmente em momentos cruciais da vida. Os monges shintoístas acreditam que alguns Akitas são reencarnações de guerreiros, retornando para cumprir votos de proteção não cumpridos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a raça enfrentou sua provação mais severa.
Com apenas 16 Akitas puros restantes em 1945, a extinção parecia inevitável. Mori Sawataishi, uma mulher determinada, escondeu seus cães nas montanhas nevadas de Tohoku, alimentando-os com batatas de sua própria cota de sobrevivência. Quando descoberta, ela declarou aos oficiais: "Estes cães carregam a alma do Japão. Se eles morrerem, parte de nós morre também." O que salvou a raça foi um ato de desobediência coletiva. Aldeões fingiram cumprir ordens de sacrificar seus Akitas, mas criaram uma rede secreta de proteção. Cães eram movidos entre casas, disfarçados com lama para parecerem vira-latas. Alguns tiveram as orelhas temporariamente amarradas para baixo. Quando a guerra terminou, esses cães emergiram como os últimos guardiões de uma linhagem milenar. A divisão entre Akita japonês e Akita americano conta uma história de interpretação cultural. Soldados americanos, impressionados com a raça, levaram exemplares para os Estados Unidos. Mas criaram cães maiores, mais pesados, priorizando a aparência imponente sobre o temperamento refinado. Criadores japoneses consideram isso uma traição ao espírito original. Não é apenas sobre genética, mas sobre preservar o kokoro, o coração da raça. Akitas japoneses puros mantêm características que desafiam a ciência veterinária moderna. Sua temperatura corporal é naturalmente mais alta que outros cães, rodando em torno de 39,5 degc constantemente. Isso não é febre, é adaptação evolutiva para sobreviver nas montanhas geladas. Curiosamente, essa temperatura elevada os torna naturalmente resistentes a muitos parasitas que não sobrevivem ao calor interno. O ritual de caça ancestral do Akita revela sua verdadeira natureza. Ao contrário de cães que perseguem presas, Akitas praticam mategari, caça por espera. Identificam padrões de movimento da presa, posicionam-se estrategicamente e aguardam, às vezes por horas, completamente imóveis. Quando atacam, é um único movimento decisivo. Donos modernos veem esse comportamento quando seus Akitas caçam brinquedos. A paciência infinita seguida de ação precisa. Centros de resgate de Akitas relatam um fenômeno perturbador: a síndrome do luto perpétuo. Akitas abandonados ou que perderam seus donos desenvolvem uma condição onde param de demonstrar qualquer emoção. Comem mecanicamente, caminham sem propósito, dormem excessivamente. Medicamentos não funcionam porque não é depressão clínica, é ausência existencial. Alguns levam anos para mostrar sinais de recuperação, outros nunca se recuperam completamente. A sensibilidade espiritual do Akita é documentada em templos budistas há séculos. Monges relatam que Akitas reagem a presenças invisíveis, fixando o olhar em espaços vazios, rosnando para áreas onde tragédias ocorreram. No templo Zenkoji, um Akita chamado Taro viveu por 14 anos e era consultado pelos monges. Se Taro se recusasse a entrar em uma sala, rituais de purificação eram realizados antes de usá-la novamente. Pesquisas genéticas recentes revelaram algo extraordinário. Akitas possuem uma variação única do gene OXTR, relacionado à oxitocina. Esta mutação, encontrada apenas nesta raça, amplifica sua capacidade de formar vínculos profundos, mas também os torna hipersensíveis à quebra desses laços. É literalmente amor codificado em seu DNA, com toda a vulnerabilidade que isso implica. O envelhecimento de um Akita é um processo digno de reverência. Ao contrário de cães que se tornam mais dependentes com a idade, Akitas idosos assumem um ar de sabedoria serena. Movem-se menos, mas observam mais. Economizam energia, mas permanecem alertas. Criadores japoneses dizem que um Akita velho é como uma espada antiga. Pode não ter o brilho da juventude, mas o fio continua mortal quando necessário. Essa sabedoria anciã se manifesta de forma mais profunda nos últimos meses de vida. Criadores centenários em Akita relatam um comportamento consistente. Cães próximos da morte começam a preparar seus humanos. Passam mais tempo ensinando rotinas a outros animais da casa. Mostram esconderijos secretos de brinquedos. Levam seus donos a lugares significativos uma última vez.
É como se organizassem uma transição ordenada. O caso mais documentado ocorreu em 1962 com Yuki, uma Akita de 16 anos em Sendai. 3 semanas antes de morrer, ela começou a trazer objetos específicos para sua dona idosa todos os dias. Primeiro a coleira, depois a escova. Por fim, uma foto antiga deles juntos. No último dia, Yuki levou a senhora até o jardim onde costumavam sentar. Deitou-se em seu lugar favorito sob a cerejeira e partiu serenamente ao pôr do sol. Akitas demonstram consciência da morte que transcende instinto animal. Veterinários japoneses documentam que, ao contrário de outros cães que se isolam, Akitas escolhem morrer perto de seus humanos, mas sem causar trauma. Posicionam-se onde podem ser vistos, mas não tocados, mantendo dignidade até o fim. Alguns donos relatam que seus Akitas esperaram eles chegarem do trabalho para dar o último suspiro. A medicina tradicional japonesa sempre reconheceu propriedades curativas na presença de Akitas. Hospitais em Akita permitem visitas desses cães a pacientes terminais desde 1890. Estudos mostram que pacientes acompanhados por Akitas apresentam níveis reduzidos de cortisol e pressão arterial mais estável. Mas o mais intrigante: Akitas parecem saber quais pacientes mais precisam de sua presença, ignorando quartos vazios e concentrando-se nos mais graves. Durante o terremoto de Kobe em 1995, Akitas demonstraram habilidades que ainda intrigam sismologistas. Registros mostram que 73% dos Akitas na região apresentaram comportamento anormal 24 horas antes do tremor, recusando comida, levando filhotes para áreas abertas, puxando donos para fora de prédios. Um Akita chamado Kuma ficou famoso por literalmente arrastar sua família idosa para o jardim, horas antes do colapso de sua casa. O metabolismo único do Akita cria necessidades nutricionais específicas. Seu sistema digestivo, adaptado a séculos de dieta japonesa tradicional, processa proteínas de forma diferente. Arroz, peixe e vegetais locais são absorvidos com eficiência 40% maior que rações comerciais ocidentais. Alguns Akitas desenvolvem alergias severas à carne bovina e trigo, ingredientes ausentes de sua evolução dietética. Akitas possuem uma relação única com as estações. Na primavera, mudam comportamento drasticamente, tornam-se mais brincalhões, quase juvenis. No verão, buscam constantemente sombra e água, seu pelo duplo sendo uma maldição no calor. Outono os encontra mais alertas, instintos de caça ancestrais despertando. Mas é no inverno que revelam sua verdadeira natureza, mergulhando na neve com abandono puro, como se retornassem ao lar espiritual. A voz do Akita carrega nuances que donos experientes aprendem a interpretar. Não são latidores compulsivos. Cada vocalização tem propósito. O u-u grave indica contentamento. Um latido único e seco sinaliza perigo real. O uivo prolongado é reservado para luto ou saudade profunda. Alguns desenvolvem conversas elaboradas com seus humanos, respondendo com variações tonais precisas a perguntas específicas. Casos de Akitas salvando vidas são numerosos demais para catalogar completamente. Mas além de atos heróicos dramáticos, são os salvamentos silenciosos que impressionam. Detectar quedas de glicose em diabéticos, acordar donos durante vazamentos de gás, posicionar-se entre crianças e escadas perigosas. É proteção preventiva, baseada em observação constante e intuição aguçada. A arte marcial Aikido compartilha filosofia com o temperamento Akita. Usar força mínima para resultado máximo, harmonia sobre conflito, proteção sem agressão desnecessária. Morihei Ueshiba, fundador do Aikido, mantinha Akitas e afirmava que observá-los o ensinou sobre vitória sem luta. Se você pratica artes marciais ou aprecia filosofia oriental, talvez reconheça esses princípios em ação. Deixe nos comentários se você já presenciou essa sabedoria canina em ação.
Histórias reais de nossos espectadores enriquecem nossa compreensão dessa raça extraordinária e inspiram outros a reconhecerem esses sinais em seus próprios companheiros. Essa filosofia de proteção sem agressão se manifesta mais claramente na relação entre Akitas e crianças. Documentos do período Meiji descrevem como famílias nobres confiavam bebês recém-nascidos aos cuidados de seus Akitas, enquanto realizavam tarefas domésticas. O cão criava um perímetro invisível ao redor da criança. Ninguém, nem mesmo familiares, poderia se aproximar sem sua permissão silenciosa. Em 1943, durante bombardeios americanos sobre Tóquio, uma Akita chamada Sachiko tornou-se lenda local. Toda vez que sirenes soavam, ela corria pela vizinhança, entrando em casas e puxando crianças para abrigos antes mesmo que os pais reagissem. Sobreviventes relatam que Sachiko memorizou onde cada criança do bairro dormia e estabeleceu uma rota eficiente de resgate que salvou dezenas de vidas. O conceito japonês de ma, o espaço vazio que define relações, é fundamental para entender Akitas. Eles mantêm distância física precisa baseada no contexto. Próximos o suficiente para proteger, distantes o bastante para não sufocar. Esta consciência espacial é tão refinada que treinadores militares japoneses estudaram movimentos de Akitas para desenvolver táticas de escolta e proteção. Fotografias antigas revelam outro aspecto fascinante. Akitas eram os únicos cães permitidos em cerimônias shintoístas importantes. Acreditava-se que podiam ver kami, espíritos da natureza invisíveis aos humanos. Durante rituais de purificação, se um Akita demonstrasse agitação em determinado local, sacerdotes realizavam bênçãos adicionais ali. Esta sensibilidade espiritual não é superstição. Estudos mostram que Akitas reagem a campos eletromagnéticos e mudanças barométricas imperceptíveis a humanos. A genética revela verdades surpreendentes sobre sua antiguidade. DNA mitocondrial indica que Akitas se separaram de lobos há aproximadamente 15 mil anos, mas mantiveram características lupinas que outras raças perderam. A estrutura de matilha deles é complexa. Reconhecem hierarquia, mas não se submetem cegamente. Cada membro tem papel definido, e Akitas avaliam constantemente se a liderança está sendo exercida com sabedoria. Criadores de gerações relatam um fenômeno intrigante. Akitas parecem herdar memórias ancestrais. Filhotes nascidos em países ocidentais, sem contato com neve, demonstram comportamentos específicos de sobrevivência ártica em seu primeiro inverno. Cães urbanos, ao visitarem montanhas pela primeira vez, imediatamente adotam padrões de patrulha usados por seus ancestrais caçadores. É como se o conhecimento estivesse gravado em seus genes. Durante a ocupação americana do Japão, surgiu um mercado negro cruel. Roubo de Akitas para venda a soldados, querendo impressionar com cães exóticos. Comunidades inteiras formaram redes de proteção, com vizinhos se revezando em vigílias noturnas. Um grupo em Osaka criou um sistema de apitos codificados. Diferentes sons indicavam tipos de ameaça, permitindo resposta coordenada da vizinhança inteira. A relação entre Akitas e idosos japoneses transcende companheirismo. Em asilos tradicionais, Akitas servem como ponte temporal. Sua presença ajuda pacientes com demência a acessar memórias antigas. Neurologistas documentaram casos onde idosos não verbais há anos começaram a falar ao interagir com Akitas, sempre relembrando cães de sua juventude. É como se a raça carregasse memória coletiva cultural. O treinamento tradicional de Akitas nunca envolveu punição física. Em vez disso, usa-se Shitsuke, disciplina através de exemplo e consistência. Comandos são ensinados como sugestões respeitosas, não ordens. Correções acontecem através de linguagem corporal sutil e redirecionamento de energia. Treinadores ocidentais frequentemente falham por não entender. Akitas respondem a respeito mútuo, não dominação. Akitas desenvolvem rituais pessoais únicos com cada membro da família. Com o patriarca, podem estabelecer caminhadas matinais silenciosas. Com a matriarca,
vigílias durante preparação de refeições. Com crianças, brincadeiras específicas que nunca variam. Cada relacionamento é cultivado individualmente, com protocolos próprios. Tentar forçar um Akita a tratar todos igualmente é não compreender sua natureza fundamental. Eles são seres de conexões profundas e diferenciadas. Essas conexões diferenciadas ficaram evidentes durante a restauração Meiji, quando o Japão se abriu ao mundo. Diplomatas ocidentais, acostumados a cães que bajulavam qualquer um por comida, ficavam desconcertados com Akitas que os ignoravam completamente, permanecendo leais apenas aos seus senhores japoneses. Relatórios diplomáticos da época descrevem com frustração cães impossíveis de subornar ou seduzir. O imperador Taisho mantinha registro detalhado de seus 12 Akitas imperiais. Cada um tinha papel específico. Yukimura guardava os aposentos privados. Tempest acompanhava reuniões ministeriais. Koshin era exclusivo para as crianças imperiais. Quando Tempest morreu, o imperador cancelou audiências por 3 dias. Escândalo protocolar que demonstrou publicamente que Akitas transcendiam o status de animais. Em 1964, às vésperas das Olimpíadas de Tóquio, o governo enfrentou um dilema. Cães vadios prejudicariam a imagem internacional do Japão. Mas quando equipes de captura tentaram recolher Akitas de rua, comunidades inteiras se mobilizaram. Em Shibuya, comerciantes formaram cordão humano protegendo um Akita vadio que guardava a estação há anos. O governo recuou. Alguns seres são patrimônio vivo, não problemas a resolver. A Segunda Guerra deixou cicatrizes profundas na raça. Documentos militares revelam que peles de Akita eram especificamente requisitadas para casacos de oficiais. Acreditava-se que carregavam espírito guerreiro. Famílias desesperadas cruzaram Akitas com pastores alemães, tentando disfarçá-los como cães militares ocidentais. Após a guerra, levou décadas de criação cuidadosa para restaurar linhagens puras. Modernamente, Akitas enfrentam um desafio diferente: incompreensão cultural. Ocidentais esperam demonstrações efusivas de afeto, interpretando a reserva digna do Akita como frieza. Redes sociais amplificam o problema. Akitas não performam para câmeras como outras raças. Sua autenticidade é vista como defeito em cultura que valoriza entretenimento superficial sobre conexão genuína. Estudos veterinários revelam que Akitas processam dor de forma única. Possuem densidade maior de receptores endorfínicos, permitindo-lhes suportar desconforto extremo sem demonstração externa. Esta característica, evolutivamente vantajosa para a sobrevivência em montanhas hostis, complica diagnósticos médicos. Veterinários experientes aprendem a ler sinais sutis: leve rigidez na marcha, respiração minimamente alterada, olhar distante por frações de segundo. A dieta ancestral dos Akitas incluía componentes agora raros: algas marinhas específicas, tipos particulares de arroz montanhês, peixes de água doce das montanhas. Pesquisadores nutricionais descobriram que estas comidas continham proporções únicas de ômega 3 e minerais que contribuíam para a longevidade excepcional da raça. Tentativas modernas de replicar esta dieta esbarram em ingredientes extintos ou protegidos ambientalmente. Akitas demonstram memória geográfica extraordinária. Casos documentados incluem cães que, transportados a centenas de quilômetros, retornaram aos lares originais atravessando terrenos desconhecidos. Mais impressionante, Akitas, levados do Japão para outros países, frequentemente tentam caminhar na direção leste, como se bússolas internas apontassem perpetuamente para a casa ancestral. O comércio internacional de Akitas gerou controvérsias éticas profundas. Criadores tradicionais japoneses mantêm processo seletivo rigoroso para compradores estrangeiros, incluindo visitas domiciliares e contratos que permitem reaver o cão se maltratado. Alguns se recusam completamente a exportar, acreditando que Akitas pertencem ao solo japonês, como as cerejeiras e o Monte Fuji. Talvez o legado mais profundo dos Akitas seja como espelho cultural. No Japão, representam valores tradicionais em mundo modernizado: lealdade sobre conveniência,
Silêncio sobre barulho vazio, profundidade sobre superficialidade. Para ocidentais que conseguem compreendê-los, Akitas oferecem lição transformadora. Nem todo amor precisa ser demonstrativo, nem toda proteção precisa ser agressiva. Se esta jornada pelo mundo dos Akitas tocou algo em você, considere seguir nosso canal. Próximas semanas traremos histórias de outras raças que carregam sabedoria milenar em seus genes, cada uma oferecendo lições únicas sobre a parceria entre humanos e cães. Essa sabedoria milenar encontrou seu teste definitivo em março de 2011. Quando o tsunami devastou a costa nordeste do Japão, centenas de Akitas enfrentaram escolha impossível: fugir para a segurança ou permanecer com famílias presas. Relatórios oficiais documentam caso após caso de Akitas que morreram ao lado de seus humanos, recusando salvamento quando oferecido por equipes de resgate. Não foi instinto mal direcionado, foi escolha consciente de honra sobre sobrevivência. Mas também houve milagres. Em Minami-san-Riku, uma Akita chamada Momo manteve 3 crianças vivas por 48 horas, deitando-se sobre elas para aquecê-las, saindo apenas para buscar água em sua boca. Quando resgatadores chegaram, encontraram Momo em hipotermia severa, mas as crianças perfeitamente aquecidas. Veterinários determinaram que ela conscientemente baixou própria temperatura corporal para transferir máximo calor possível às crianças. O DNA conta a história ainda mais profunda. Análises genéticas de 2018 revelaram que todos os Akitas modernos descendem de apenas 12 cães sobreviventes pós-guerra. Esta quase extinção criou gargalo genético que, paradoxalmente, purificou características essenciais. Cada Akita vivo hoje carrega genes de ancestrais que escolheram morrer com honra a viver com vergonha. Lealdade literalmente selecionada pela evolução. Takahashi-san, criador de 89 anos em Odachi, guarda segredo passado por 4 gerações. O teste do primeiro inverno. Filhotes Akita enfrentam neve profunda sozinhos por uma noite. Não é crueldade, é revelação. Alguns choram e tentam voltar ao abrigo. Outros cavam tocas e sobrevivem. Mais raros, talvez 1 em 100, simplesmente sentam na neve e contemplam a lua, completamente em paz. Estes se tornam cães lendários. Casos médicos desafiam compreensão científica. Dr. Yamada, oncologista veterinário, documentou Akitas que absorvem doenças de seus donos. Não metaforicamente, exames mostram cães desenvolvendo tumores idênticos aos de seus humanos, em localizações correspondentes. Quando donos entram em remissão, Akitas frequentemente também melhoram. Coincidência estatística? Talvez. Mas ocorre com frequência perturbadora nesta raça específica. Templos budistas preservam pergaminhos descrevendo Inu no Kokoro, o coração do cão. Textos do século XIII detalham como monges guerreiros selecionavam Akitas, colocavam filhote diante de espelho sob lua cheia. Se o filhote ignorasse próprio reflexo, mas fitasse a lua através do espelho, possuía visão além do véu, capacidade de perceber verdade além de ilusões materiais. A urbanização moderna criou Akitas deslocados, cães magníficos vivendo em apartamentos minúsculos, genes de caçadores de ursos desperdiçados em caminhadas de quarteirão. Psicólogos caninos japoneses cunharam termo Yamabiku no Kanashimi, tristeza do eco da montanha. É melancolia profunda de seres nascidos para a vastidão, confinados em caixas de concreto. Manifesta-se em olhares longos pela janela, suspiros profundos ao vento, sonhos agitados onde correm eternamente. Criadores éticos enfrentam dilema moral: preservar pureza genética ou permitir evolução. Cada ninhada pode fortalecer ou diluir essência Akita. Alguns defendem cruzamentos controlados para vigor híbrido. Tradicionalistas argumentam que cada gene não Akita remove fragmento de alma samurai. O debate reflete questão maior. Em mundo globalizado, o que merece preservação absoluta? Akitas envelhecidos desenvolvem condição única chamada Tazogare Gao, face do crepúsculo. Expressão serena mas distante,
como se já caminhassem parcialmente em outro mundo. Donos relatam momentos onde seus akitas idosos parecem conversar com presenças invisíveis, cauda balançando para visitantes que só eles percebem. Veterinários não encontram demência, apenas expansão de percepção além do físico. A verdade final sobre akitas é paradoxal. Quanto mais tentamos possuí-los, menos os temos. Quanto mais aceitamos sua independência, mais próximos se tornam. São mestres zen de 4 patas, ensinando desapego através de devoção absoluta. Cada akita é pergunta viva. Você tem coragem de ser amado por ser que escolhe ficar, não por dependência, mas por honra? Em mundo de conexões superficiais e lealdades condicionais, akitas permanecem como faróis de verdade imutável. Alguns vínculos transcendem vida, morte e próprio tempo. E talvez seja exatamente isso que nossa época precisa aprender com os akitas. Em um mundo onde deletamos pessoas com um clique, onde relacionamentos são medidos em likes, onde lealdade dura até a próxima oferta melhor, existem ainda seres que nos lembram do que significa escolher alguém para sempre. Não por obrigação, não por dependência, mas porque algumas conexões são sagradas demais para serem rompidas. Hoje, enquanto você assistia a este vídeo, milhares de akitas ao redor do mundo mantiveram sua vigília silenciosa. Alguns em apartamentos de Tóquio, outros em fazendas americanas, muitos em lares onde são incompreendidos, mas ainda assim permanecem. Cada um carregando em seu DNA a mesma promessa que seus ancestrais fizeram há 1000 anos. Eu escolho você. Hoje. Amanhã. Sempre. Talvez você tenha reconhecido seu próprio cão em alguma dessas histórias. Talvez tenha percebido que aquele olhar profundo, aquela presença silenciosa ao seu lado, aquela lealdade que você nunca precisou conquistar porque sempre esteve ali. Talvez seu cão também carregue um coração de samurai, independente da raça. Porque no final, akitas nos ensinam que verdadeira nobreza não está no sangue, está nas escolhas que fazemos todos os dias. Se esta jornada pelo mundo dos akitas tocou seu coração, inscreva-se no canal. Toda semana trazemos histórias que celebram o vínculo extraordinário entre humanos e cães. E se você tem um companheiro de 4 patas que escolheu você, seja akita ou não, conte sua história nos comentários. Porque cada história de lealdade verdadeira merece ser compartilhada. Cada vínculo genuíno nos lembra do que realmente importa. Afinal, em algum lugar do Japão, neste exato momento, um akita está esperando seu dono voltar para casa. Como fizeram por 1000 anos, como farão por 1000 mais. Porque algumas coisas neste mundo ainda são eternas. E talvez, apenas talvez, isso seja o suficiente para nos dar esperança.